Gostaria de convidar a mediadora, a Verônica. Este é o seu sinal. Por favor, Verônica. Bom dia a todos. Agora nós vamos iniciar e vamos apresentar duas pessoas incríveis com uma palestra também bastante interessante. O primeiro tema é educação, é o ensino de português com foco para os surdos e o ensino de Libras. A professora Aline, este é o seu sinal. Ela é uma professora formada em português e inglês. Qual o nome dessa faculdade? Ela é formada pela Anhanguera, de São Paulo. E como que pela Signa, ela é formada também no ensino de português. Ela dá aula na Signa, aula de português para surdos lá na Signa. A segunda palestrante é uma professora, a Marisa. Este é o sinal dela. E o tema da sua palestra são políticas educacionais, políticas linguísticas do ensino para os surdos. Ela é doutora em educação. Ela é formada. Ela dá aula na Faculdade Federal de Uberlândia, esse é o sinal. Agora eu gostaria de convidar a professora Aline para que comece a sua apresentação. Bom dia, estou bastante feliz pelo convite para estar aqui presente no COINE junto com vocês. Muito obrigada. Eu gostaria de saber quem que vai passar os slides para mim, por favor. Ah, ok, obrigada. Então, eu trabalho na Signa, dou aula de português, mas primeira experiência como profissional, pode passar, por favor? É uma apresentação de quem eu sou, a minha formação, sou formada em letras, português e inglês, e agora estou fazendo a pós-graduação. No ensino de português, continuo pesquisando, estudando essa questão da adaptação do ensino para os surdos, para que o surdo possa entender claramente essa língua, né? Porque são muitas especificidades, muitas variações, e eu continuo pesquisando nessa área. Pode passar, por favor. Também eu sou professora bilingue do CELI, é uma escola particular. Eu ensino inglês e também ensino português. Ainda não ensino português, mas no futuro isso pode acontecer. Pode passar. Na verdade, a minha experiência é no Signa, né? É um site, né, que tem vários cursos, tem vários professores que trabalham nesse site. E a gente compartilha as nossas experiências nesse ambiente de trabalho. Pode passar, por favor. Estou um pouquinho nervosa, porque é a primeira vez que eu estou aqui me apresentando para vocês. Tenham paciência comigo, por favor. A língua portuguesa ela é muito importante para os surdos, porque os surdos eles vêm sofrendo, né, durante muito tempo, porque não conhecem, e nessa dependência, porque às vezes não tem esse ensino com clareza, não tem esse ensino com qualidade, isso se torna... não sabe os sinais referentes às palavras, isso se torna uma dificuldade que o surdo enfrenta durante a sua vida escolar. Que às vezes o surdo ele acha aquilo, ele trata aquilo como uma estranheza, porque ele não tem o contato com essa língua de forma, com essa qualidade, ele não entende. E às vezes o professor ele precisa explicar até que o surdo perceba e aprenda. Porque o surdo e o professor precisa conhecer o surdo. Isso é muito importante. E conhecer também a língua de sinais, porque a língua a L1 do surdo.
Porque eu não cresci na comunidade de ouvinte, eu cresci com os surdos usando língua de sinais. Me perdi. A Libras é de extrema importância para que o português também seja ensinado para as pessoas surdas. Então foi a língua de sinais quem me ajudou, depois de todo esse convívio na comunidade ouvinte, para que eu entendesse algumas questões relativas aos surdos. Os ouvintes eles têm um acesso à informação gigantesco por conta da língua, e os professores surdos e também as outras pessoas que não são professores precisam entender língua portuguesa para que eles também tenham acesso a essa fonte de informações que as pessoas ouvintes também têm. Por isso veio a minha necessidade de poder me formar em língua portuguesa para ensinar português para surdos. Você pode passar, por favor? E aí eu vou mostrar para vocês uma metodologia, como que funciona o ensino, tipo um modelo bilíngue de ensino de português, utilizando a língua de sinais para que o surdo possa interagir e entender essa língua. Porque é muito importante. Mas o que é mais importante? O professor precisa conhecer Libras. Libras, o que significa... Eu sei Libras, mas isso é suficiente? Não é suficiente só conhecer, porque Libras é algo mais profundo, é uma coisa mais específica. Porque não é só sinais, porque a língua natural do surdo é uma variedade de coisas muito específicas que existe. Não adianta o professor fazer um português sinalizado e ensinar aquilo de forma superficial, porque o surdo não vai compreender. É necessário que exista a fluência do professor, que o professor tenha domínio da língua de sinais para passar esse conteúdo para o surdo. Porque o surdo, ele tem um jeito, uma característica. Porque nós percebemos na sinalização que como eles sinalizam de forma tão natural, isso significa que ele se expressa. E às vezes o professor ele não compreende essas especificidades, o professor precisa buscar esse conhecimento para que ele se coloque no lugar do surdo e ele tenha essa fluência, porque ele precisa conhecer, ele precisa entender, ele precisa adaptar, porque o surdo sempre utiliza, por exemplo, olha, por exemplo, o surdo sempre utiliza, o surdo ele é assim, ele sempre utiliza essa forma de comunicação. Vem cá, olha aqui, porque é visual, é o jeito do surdo. Por exemplo, como antes eu havia dito, por exemplo, meu marido ele é ouvinte, eu quero mostrar, explicar e meu ouvido, calma, você está exagerando, mas é meu jeito, é minha identidade, porque eu gosto de mostrar, faz parte de mim, da minha identidade. Isso é o mundo do surdo, por isso que é importante essa adaptação e fazer essa adaptação também para o ensino de língua portuguesa. Colocar uma palavra solta, aquilo ali às vezes não vai ter um sentido, não vai fazer significado algum. Precisa sim ter um significado para que o surdo entenda. E isso é uma área da minha pesquisa. Claro que não está pronto, ainda é uma pesquisa a caminhar, são os passos que começaram e eu estou caminhando nesse trajeto. Pode passar, por favor. Por exemplo... essas preposições, como que a gente pode utilizar? Por que você usa dá? Ah, é natural. Eu não sei te explicar o porquê eu uso essa preposição. Mas em Libras não tem? A maioria fala, Libra não tem verbo, Libras não tem preposição. Esse é o sinal de preposição, eu costumo utilizar esse sinal. E Libras não tem preposição, não tem? Libras é inferior à língua portuguesa? Como eu expliquei antes, as especificidades da Libras, é uma coisa natural. E existem coisas que tem dentro da língua, mas que o professor ele não conhece. Mas ele responde, não tem preposição, não tem verbo. Tem sim, ele precisa conhecer. Mas não é uma coisa que está evidente. Você precisa entender a estrutura para poder compreender o que está por detrás disso. E fazendo essa adaptação, lendo um texto em português, por exemplo, a gente faz essa adaptação para a língua de sinais. Por exemplo, bola. Achei uma bola. De quem é essa bola?
é sua. Este sinal de sua, do, já está dentro, já está subentendido a preposição. Ou dele, por exemplo. Em Libras tem sim preposição, só que, como eu disse, está subentendido. Porque pode ser propriedade de alguém. E quando a gente vai ensinar o surdo a língua portuguesa, a gente precisa explicar. Por exemplo, a bola é de quem? E na escrita, ele faz essa transposição para a língua portuguesa, colocando o que é necessário da língua, para que o surdo possa se apropriar. Porque a história diz, né, os traumas que o surdo ele acarreta durante a sua vida escolar, dos traumas que ele tem no ensino de língua portuguesa. Mas com uma metodologia adequada, ele vai se sentir seguro para aprender a língua portuguesa. Por exemplo, pode passar, por favor, que eu vou mostrar um outro exemplo. Um outro exemplo. Por exemplo, a tampa tem várias, tem tampa de caneta, tampa da panela, tampa da garrafa, são vários tipos de tampa, certo? Por exemplo, achei a tampa. Aonde? Qual tampa? Que tampa é essa? Ah, é tampa da garrafa. Aonde? Da garrafa, a tampa da garrafa. Isso se mostra. Quando a gente utiliza onde, já está subentendido que ali existe uma preposição. Pode passar, por favor. Um outro exemplo. O surdo ele sempre faz essa troca. A garrafa, a tampa. Existe sempre essa troca. Mas vamos tentar fazer com que ele perceba essa diferença. Por exemplo, qual que é maior? Essa tampa é menor, a garrafa é grande. Então, a tampa é da garrafa. Porque o maior não posso colocar no menor, porque isso está inadequado. Isso dá para a gente fazer, é uma estratégia que eu posso utilizar para poder ensinar o surdo. Por exemplo, o relógio é meu, da Aline. Por exemplo, o relógio é menor e eu sou a maior. Então, o relógio como um objeto menor, o relógio da Aline. E visualmente ele consegue perceber até que ele consiga se apropriar dessa língua. Mas claro que o português tem outras especificidades também. Mas isso é uma estratégia simples. Por exemplo, a casa é do homem. A casa é muito grande, o homem é pequenininho. Vamos pensar, homem da casa? Não. Porque ele é o sujeito vivo. A casa não é vivo. A casa é um objeto. E o ser humano é o mais importante. É o objeto vivo. Então, a casa é do homem. Homem da casa, não. O homem da casa é um outro significado. E o surdo, na hora que ele começa a escrever isso, ele consegue perceber, a entender essas partes mínimas da estrutura dessa língua. E o professor fazendo essa adaptação, conseguindo explicar, e ele consegue sentir isso e perceber essas especificidades da língua portuguesa. Pode passar, por favor. Por exemplo, por que eu fiz essa troca? A garrafa maior e a tampa é menor. Não consigo encaixar a garrafa na tampa, porque o surdo é visual, então a gente pode utilizar esse outro exemplo. A tampa, como menor, ela encaixa na garrafa, que é o objeto maior. A tampa, eu vou colocar a garrafa em cima da tampa, não é possível. Porque eu sempre peço para o surdo, pede para ele reproduzir o exemplo. Ele não vai conseguir. E aí a gente faz essa troca. E ele consegue perceber isso de forma bem visual, esse exemplo também. Pode passar, por favor. Um outro tipo de atividade para que a gente possa praticar isso, não é dar a ele um texto muito grande, mas sim atividades pequenas para que ele possa ir treinando, e isso, ele tome propriedade disso. Porque não adianta eu dar um texto gigante que ele não compreenda, é necessário você começar do mínimo para o macro, para que ele possa entender com clareza todo esse universo. E a gente começa devagar. Porque às vezes ele parte diretamente para a escrita e ele não compreende, isso é complicado.
Porque, por exemplo, quando eu fui estudar inglês, eu senti muita dificuldade com essas adaptações. Porque o inglês é igual quando a gente vai ensinar português para surdo, porque é uma segunda língua. Pode passar, por favor. Um outro exemplo, utilizando o verbo. Como vocês podem ver, eu lavei o cabelo. Eu, cabelo, lavei. Ontem, hoje, será que isso tem coerência? Eu já lavei, pronto. Então, já sabemos que em Libras o tempo já está incorporado na sua sinalização. Já está claro, você já entende que eu lavei hoje, que eu acabei de lavar. Em português, não, a gente utiliza o verbo assim, lavei. E se o surdo ele vai fazer o português sinalizado, ele vai traduzir aquilo de forma literal, ele não vai ter sentido. Qual vai ser o tempo que você realizou aquela ação? Se vai ser no passado, no presente? Ele não conhece no passado, no presente. Porque ontem eu lavei, porque em Libras, como eu disse, isso está incorporado. Pode passar, por favor. Terminei, já acabou. Por exemplo, o e-mail, já terminei. O trabalho, já terminei. Isso você utiliza o classificador. Em português, você utiliza a palavra terminei. Em Libras, não. Você utiliza o classificador e já mostra a sua ação de maneira o que você acabou de fazer. E aí o surdo consegue entender com clareza. Por exemplo, acabei o trabalho, mandei parar o trabalho, não, é para perguntei se você terminou. Porque em língua de sinais é diferente. Pode passar, por favor. Um outro exemplo, professor, um outro exemplo muito confuso. Por exemplo, substantivo, eu utilizo esse sinal. E o verbo? O surdo pergunta, o que é viagem? Não conheço essa palavra, qual o sinal? Viagem, este é o sinal. Ah, entendi. E viajar, qual o sinal? Este mesmo sinal. Ah, igual? Por que na escrita é diferente? Se o sinal eu utilizo um só, por que na escrita eu tenho outras palavras para significar a mesma coisa? E eu vou te mostrar a diferença. Por exemplo, a viagem foi legal. Por exemplo, eu sempre viajo aos sábados, aos finais de semana. Então, é diferente. Mas como que a palavra é diferente? Pode passar, por favor, que eu vou mostrar. Viagem significa o quê? Que eu estou indo conhecer algum lugar, ou vários lugares. Conhecer outras pessoas, praia, enfim, outros lugares. Isso é viajar. Depois eu volto para casa. Por exemplo, eu vou viajar do dia 1º de janeiro até o dia 30. Eu vou viajar durante todo esse período do mês de janeiro. E tudo isso vai ser uma viagem. E é porque eu vou conhecer vários lugares. Por isso, essa palavra, viagem, como mostra as fotos. Eu fui a vários lugares. Me diverti, conheci pessoas, conheci várias paisagens e depois eu retornei. Voltei para a minha vida cotidiana. E aí, quando eu encontrei uma pessoa, me perguntou, a viagem foi boa? Mas aí eu utilizei esse sinal. Eu utilizei esse sinal para viagem, mas vamos entender que substituiu a palavra viagem. E aí eu contei o que aconteceu, todas as minhas experiências, que eu fui à praia, e eu vou explicar tudo o que aconteceu durante a minha viagem. Tudo que eu visualizei, tudo que eu vivenciei na minha viagem, eu vou passar para aquela pessoa. Pode passar, por favor. E o verbo, ele se modifica, por exemplo. Porque é uma ação, é o que eu faço. Eu viajo todo final de semana. Por exemplo, quando está marcado ali no calendário. Por exemplo, eu estou em viagem. Por exemplo, a pessoa está em trabalho, ela não está viajando. Então, isso aí significa viajo que eu faço, é uma ação. E aí, como as minhas experiências, eu conto para vocês o que aconteceu. Então, o que eu faço é diferente do substantivo viagem.
Viajo é verbo. E viagem, isso. E viajo é o verbo. Pode passar, por favor. Aí, viagem significa uma coisa que ele já fez. É o substantivo. Viajo é um verbo, porque eu gosto de fazer. Agora, viajo não. Pode ser que isso aconteça mais pra frente. Como outro exemplo. Estou viajando. É neste momento que eu estou realizando a ação. Estou viajando, entenderam? Existe essa diferença. E a gente mostra para o surdo esses 3 exemplos. E o surdo, ele consegue entender. Você já fez, é uma vontade que você tenha, ou você está explicando uma coisa que você fez, uma viagem, por exemplo. São 3 etapas, isso é passado no texto para o surdo poder compreender. Pode passar, por favor. Mas o que a gente precisa considerar de tudo isso? A questão da Libras, o conhecimento profundo da língua. Se meu filho aprender Libras, ele vai esquecer da língua oral. Isso é piada, só pode ser uma piada. Isso está por detrás, isso é uma outra história. Isso não tem nada a ver. Como eu cresci? Eu cresci, aprendi português e continuo sinalizando. Eu não esqueci português. Eu faço a adaptação da língua portuguesa para ensinar para os meus alunos surdos. Isso é uma outra história. Isso não tem nada a ver. É muito importante o conhecimento da língua de sinais, porque possibilita a comunicação. Isso é uma comunicação pura do surdo, para que ele possa entender. E entender e conhecer também o surdo, o seu jeito, a sua identidade, a sua característica, as suas especificidades também. E a língua portuguesa também tem a sua relevância. E entender, por exemplo, o instrutor surdo, como que ele vai ensinar para o surdo? Ele vai aprender errados. E aí uma outra pessoa, esse conhecimento vai se passando de forma errada um para o outro. Isso precisa ser quebrado. A gente precisa aprender certo e passar esse conhecimento de forma certa também para o outro. Isso ser disseminado em todo o território, em todo o Brasil. Pode passar, por favor. Muito obrigada. Obrigado pela atenção. Bom dia. Estou muito contente em estar aqui. Eu agradeço a organização do COINES, que me convidou algumas vezes, e agora pela 3ª vez é que eu consegui estar presente. E vim plantar uma semente com relação à minha tese de doutorado, que eu defendi em dezembro, já vai fazer um ano, né? É uma semente que eu venho lançar, porque não tem como eu detalhar tudo que eu escrevi, afinal de contas, é uma tese, mas ela está interligada a outras áreas as quais eu quero trabalhar aqui com vocês, né? Expor a vocês. Eu me chamo Marisa e eu venho trabalhando com política educacional e política linguística na educação dos e para os surdos. E quando eu falo dos e para os surdos, tem um motivo em especial, porque eu não estou discutindo qual tipo de educação é que a gente quer ofertar para os surdos. Eu estou falando a respeito da educação para quem se destina, porque essa educação ela pode ter essas modalidades e etapas da educação, elas têm visões e perspectivas das mais diferentes formas, e a gente precisa entender como a gente trabalha com os mais diferentes níveis para essas pessoas a quem se destinam essas políticas. Essas questões, elas perpassam tanto as questões linguísticas quanto as questões linguísticas. Eu sou pedagoga, trabalho com essas questões de linguísticas e trabalho com a formação de pessoas com metodologia do ensino de língua portuguesa como segunda língua. Então, a gente trabalha numa perspectiva em que o ensino de língua portuguesa é extremamente importante, ele vai ser efetivado pensando-se que os surdos precisam ter a língua de sinais como um primeiro idioma para que concomitantemente ele consiga aprender esse segundo idioma. A gente tem que entender que as pessoas surdas elas não têm dificuldade com língua portuguesa. A questão é um processo de formação de profissionais que atuarão no ensino dessas pessoas. A gente
tem claramente visto que os surdos eles não têm questão alguma com relação ao ensino-aprendizagem. Isso vai ser referenciado com as pessoas que trabalharão na formação desses indivíduos. A minha tese de doutorado tem como tema este aqui exposto, Política Educacional e Política Linguística na Educação 12 para os Surdos. Caso vocês queiram, eu posso disponibilizar em PDF, já que ele está depositado. Eu concluí a minha tese nessa linha de pesquisa, Estado, Política e Gestão Escolar. Pode passar? Como eu havia dito, é uma semente que eu pretendo instaurar aqui em vocês para que tenham frutos futuros, onde a minha tese trabalhou em duas vertentes, baseada em duas vertentes distintas, que é de política linguística e política educacional, e a política linguística trabalhando o uso linguístico da Libras e a formação de surdos e ouvintes. E já as políticas educacionais, o processo de escolarização das pessoas surdas e as políticas públicas que envolvam essa área de política educacional. É claro que as políticas educacionais elas não envolvem só a questão do uso da língua, mas sim de um projeto político-pedagógico, de como é a estruturação dessas escolas, de como vai ser ofertado o ensino para esses alunos, envolve muito mais do que só a gente falar de um idioma. Essas políticas educacionais também vão dar conta da formação desses professores e de o que é ofertado nessa formação continuada. Lembrando que essa formação não tem a ver só com um único idioma. Ela também precisa acontecer de uma forma bilíngue, onde essa formação dará conta também do ensino da língua de sinais. Pode passar, por favor? A minha tese tem uma representação diferenciada porque tem a ver com a minha perspectiva surda em relação a essas políticas que são aqui apresentadas. As políticas públicas, as políticas educacionais, elas são feitas e escritas por ouvintes. A minha tese ela vem trazer a perspectiva de uma pessoa surda com relação ao que vem sendo escrito ou o que vem sendo produzido com relação a gente. É claro que as pessoas ouvintes elas apresentam uma argumentação com relação às políticas produzidas e fomentadas, porém de uma perspectiva que não dá conta da nossa Constituição como sujeitos surdos. Né? É como se cada um tivesse uma perspectiva e um ponto de vista diferente a respeito de um mesmo assunto. Essa é a importância de nós termos pesquisadores que olhem para essas questões com outro tipo de visão, com outro tipo de perspectiva. As políticas, não só as políticas educacionais, mas também as políticas linguísticas, elas precisam ser avaliadas de acordo com uma perspectiva de um pesquisador surdo, porque a política linguística não é falar sobre direito apenas, não é falar sobre ensino, é falar sobre medidas a serem tomadas e efetivadas para que se garanta e assegure que essa língua possa ser utilizada pelos seus falantes. As pesquisas que envolvem a educação de surdos, as políticas educacionais voltadas à educação de surdos, precisam ser trabalhadas num novo paradigma, trabalhando políticas linguísticas também em suas análises. A gente não consegue avaliar políticas educacionais se a gente não avalia políticas linguísticas. E da mesma forma, a gente não consegue avaliar essas políticas linguísticas não pensando nessas políticas educacionais. A gente precisa propor um documento que trabalhe com esses dois tipos de políticas. A gente não pode falar só sobre política educacional desconsiderando as políticas linguísticas no processo de educação das pessoas surdas.
É por isso que a gente tem um entrave nesse processo educacional, das políticas educacionais voltadas para as pessoas surdas, porque a gente precisa mudar esse paradigma de como são feitas e fomentadas essas políticas. A minha tese, ela propõe uma reflexão tal qual eu tinha falado um pouquinho antes, em uma outra fala aqui no Congresso, de que as pessoas vão falar sobre educação bilíngue o tempo inteiro, pensando em políticas que fomentem, mostrando o quanto a gente vem estendendo esse debate, já que o nosso sistema governamental continua propondo políticas e entraves, porque as políticas elas não fomentam e não contemplam questões linguísticas que são de extrema importância para a educação de surdos. Eu vou falar a respeito de um processo de inclusão que não é o processo de inclusão escolar, mas um processo do sistema estruturado de inclusão exposto no nosso governo. A gente precisa trabalhar essas políticas inclusivas pensando que, já assegurado pela Constituição de que nós temos o direito de, todos têm o direito de aprender da mesma forma, a gente já tem dispositivos legais que nos garantem, nos asseguram, e são nesses dispositivos que a gente precisa negociar as políticas que serão fomentadas a partir de então. Eu uso Foucault como autor que embasa as questões do vigiar e punir, né? Nós temos uma questão de governamentabilidade, da qual esse poder ali exposto precisa ser negociado com uma contraconduta para assegurar espaços onde nós discutiremos políticas públicas. E é desse jeito que se faz política pública. É uma rede de contatos e de negociações. Pode passar, por favor? A minha pesquisa ela traz um histórico a respeito dessas questões de discussão dos fomentos de políticas públicas voltadas à educação de surdos, pensando que a gente precisa utilizar uma língua, mas que essa língua e essa efetivação das políticas não se darão apenas com o uso de uma língua e apenas com, por exemplo, a presença do intérprete, como é posto nos dias de hoje. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, pode passar nos meus slides, como é que a gente efetiva isso, né? A gente precisa pensar qual é o papel das pessoas que legislam no nosso país, qual é o papel dessas instituições, né, tanto universidades quanto escolas, quais são os papéis desses lugares e quais são os papéis do governo. E quais são os papéis desses legisladores também. São essas instituições que têm a responsabilidade de fomentar políticas e trabalhar e apresentá-las para os nossos legisladores e para o nosso executivo. A gente não deve responsabilizar o poder público sabendo que é a partir dessas instituições que essas políticas vão ser fomentadas. E quando eu digo instituições, eu digo os centros de atendimento aos surdos, eu digo do INES, eu digo da própria FENEIS, porque serão elas as responsáveis nesse processo de formação de profissionais para que eles consigam trabalhar com as pessoas surdas nessas políticas educacionais que fomentem essa educação bilíngue. É importante que a gente conheça os dispositivos legais para se trabalhar com política. Se eu sou um professor que desconheço política pública, que eu desconheço política educacional, a gente vai ter uma grave questão com relação ao nosso processo educacional, porque a gente vai sempre responsabilizar o poder público e colocar a eles a função de trabalhar essas políticas, sendo que eles desconhecem essa área e isso nos cabe, isso é de responsabilidade dessas instituições. Como é que a gente vai poder cobrar se a gente não apresenta propostas e não sabe quais são os dispositivos legais que nos levam e que nos encaminhem para que a gente efetive essas políticas? Pode passar, por favor, próximo slide. E a minha pesquisa teve como objetivo principal analisar
os dispositivos legais e os discursos postos para entender o que se é dito e feito a respeito dessas políticas educacionais, pensando na formação dos profissionais para atuarem na educação de surdos. As pessoas, elas dizem que é importante, e é dito, esse discurso é dito que é necessário que a gente saiba português, que a gente saiba sobre língua de sinais, mas quais são as metodologias utilizadas para o ensino? Quais são as estruturas que são utilizadas para o ensino das mais diferentes disciplinas? Sabendo que o português, ele também ele precisa estar inserido nas outras disciplinas, afinal de contas, isso é uma educação bilíngue. Pode passar? A minha metodologia de pesquisa foi uma análise documental. E os documentos que foram utilizados foram os mais diferentes documentos internacionais e nacionais. Eu usei 22 documentos, a Convenção da ONU, por exemplo, dos Direitos Humanos, a Convenção de Salamanca, todos esses documentos internacionais que nos respaldam, e também documentos de instituições superiores. Escolhi 3 campos desses documentos, documentos que são utilizados pela Universidade Federal de Santa Catarina, que trabalha políticas linguísticas e políticas educacionais, também da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia, e também os documentos que são produzidos aqui no Instituto de Educação Superior do INES. Também documentos da Federação Mundial de Surdos, do INES e da FENEIS. Essas instituições dessas instituições foram analisados os documentos assim produzidos, para que a gente conseguisse que esses documentos também foram fundamentos para a construção do relatório do GT, já bem conhecido. E esse GT é o documento mais atualizado que se refere à educação de surdos. A gente sabe que tem outros documentos, como decretos e leis, que não apresentam definições muito claras com relação a essas políticas educacionais, mas esses documentos referenciam a produção desse último documento GT, que é o mais atual que nós temos. Pode passar, por favor? Esses documentos apresentavam mais de 15 tabelas, mas eu sintetizei esses documentos e essas tabelas ali apresentadas, tais como os documentos da Convenção de Salamanca ou do PNE, daqueles que restringiam-se à educação de surdos. A gente sabe que a área da educação especial é gigantesca e a educação de surdos, ela apresenta-se nesses documentos em itens muito restritos. Então, foram selecionados apenas as partes que se diziam respeito à educação de surdos. Então, esses documentos eles falavam a respeito de perfil de profissionais que trabalhariam na educação de surdos. Eram documentos que não falavam sobre uma pedagogia surda, não falavam sobre educação bilíngue, eles apenas falavam a respeito da Libras, do uso da Libras, mas não de como isso poderia ser estruturado em todos os campos dessa política. E esses documentos também trariam questões voltadas ao ensino superior, só que no ensino superior, falando sobre o ensino de Libras, sobre letras Libras, mas questões voltadas ao ensino de L2, de letras, como português e inglês, não eram apresentados nesses documentos. Pode passar, por favor? Depois de feita essa análise documental, eu fiz uma entrevista sobre os discursos produzidos em relação a essas políticas, o fomento dessas políticas no ambiente educacional. Então, eu selecionei esses sujeitos aqui postos, foram 12 sujeitos, as entrevistas foram feitas através de videoconferência e depois foram transcritas. Pode passar, por favor? A análise dessas entrevistas, ela contou com 5 campos que foram constatados e que foram analisados.
Então, era com relação ao conhecimento de políticas educacionais para saber se essas pessoas que trabalhavam nos institutos, nessas instituições, né, como na FENES, como na Federação Mundial de Surdos, quanto no INES, se eram pessoas que conheciam esses dispositivos legais de políticas educacionais. Também eu queria saber a respeito da formação desses profissionais, se a formação contemplava questões e demandas específicas com relação a isso. Pode passar, por favor? E concluindo, os resultados das minhas análises, eu destaquei 5 pontos, né, com relação aos dispositivos legais, a esses documentos ali apresentados e analisados. Então, uma das questões é que os dispositivos legais eles precisam ser atualizados e precisam também ser fiscalizados. A nossa Constituição, ela é completa. Ela apresenta os direitos, a igualdade de direitos para todas as pessoas, uma igualdade de direitos linguísticos para todas as pessoas. A gente tem produção de novas leis que elas não têm a mesma hierarquia que a Constituição apresenta, e a gente desconsidera o que já está incluso na nossa Constituição e que a gente precisa retomar. Os surdos eles precisam entender que fazem parte do grupo de direitos que a Constituição contempla. A gente sabe que as novas leis que são produzidas, elas não apresentam o mesmo poder que a Constituição apresenta. Então, a gente precisa recorrer à Constituição como garantia de direitos e fomentar as nossas políticas públicas baseadas no que a Constituição já apresenta. Também uma questão é que as pessoas desconhecem as políticas públicas voltadas à educação e políticas públicas voltadas a essa política linguística ali posta. A gente precisa que as pessoas entendam um pouco mais, porque o que acaba acontecendo e o que eu descobri, o que eu constatei nas minhas entrevistas, é que as pessoas dizem da dificuldade, da burocracia em que essas políticas são apresentadas, em que eles não têm acesso. Então, não ter acesso é uma questão de não conhecer esses dispositivos legais e que lhes falta estudar e apresentar esses dispositivos para que para as instituições e outros locais onde as políticas públicas são fomentadas. Uma outra questão é que a gente está focado na formação das pessoas ouvintes e se esquece da formação dos profissionais surdos que também atuam na educação. A gente tem que entender que a formação ela está voltada para uma adequação daquilo que é dado de como as aulas são produzidas, ministradas. A gente tem que entender que a gente não vai ficar adaptando o material, mas adequando aulas para esse nosso público, o público para que se destina essa educação bilíngue. Além do que, a gente não vai resolver a educação de surdos só com a língua de sinais. A língua de sinais ela serve para a nossa inclusão social, para a comunicação social. Ela precisa estar em todos os outros campos da vida, porque não é só dessa forma que a gente vai trabalhar a constituição desses nossos sujeitos surdos com relação a outros campos do saber. Porque a formação desses profissionais envolve muito mais do que apenas a língua de sinais. E a gente precisa também entender que a formação dessas pessoas é de responsabilidade dessas instituições de ensino. São essas instituições de ensino que precisam oferecer formação para esses profissionais em parceria com a sociedade. E a quinta questão que eu trabalho que eu apresento do resultado de minha pesquisa de doutorado, de uma das análises que eu fiz, por exemplo, do DESU, do Departamento de Ensino Superior do INES, é que a gente não tem nenhum documento que o projeto político-pedagógico não tem nenhuma questão que assegura políticas linguísticas no ensino superior. No projeto político-pedagógico não é nada apresentado. Como é que você trabalha a questão do perfil
dos profissionais que ali trabalham, porque a questão do projeto político é mais curricular do que o que alcança especificidades que devam ser garantidas nesse PPT. Então a gente precisa entender e precisa incluir e corrigir algumas questões nesses documentos para contemplar esse tipo de política institucional que não estão sendo contempladas. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor, por conta do tempo? Então, o que a gente precisa entender é que a educação, ela precisa ter dois campos integrados, que não é só a de políticas educacionais, mas também a de políticas linguísticas. Elas não vão atuar separadamente. Pode passar? Pode passar? Eu agradeço e caso vocês precisem entrar em contato comigo, esse daqui é o meu contato. Muito obrigado. Muito obrigado às duas pela palestra extremamente relevante. A primeira delas falando sobre o ensino de língua portuguesa para os surdos, que é a necessidade de ter fluência, para que a gente consiga adaptar essa metodologia para o ensino de segunda língua. Também a professora Marisa, que apresentou da importância dos professores e dos profissionais em educação conhecerem políticas educacionais e também política linguística, que devem trabalhar concomitantemente através da análise documental que foi feita.